Bom dia, paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar lendo aqui no Salmo 56, oração por livramento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, combatendo-me todo dia, me oprime. Os que andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que combatem contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torce as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajunta-me, esconde-se, marca os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão ele por meio da tua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu me renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Glória a Deus. Salmo do salmista Davi. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho nessa manhã maravilhosa o que o Espírito Santo de Deus quer revelar para mim e para a sua vida através da sua palavra. E este salmo é uma oração de Davi, porque escrita em um momento de grande medo. Aqui ele teve muito medo, que ele chegou a se esconder dos filisteus em Gate. E a mensagem aqui principal é a confiança em Deus, e como refúgio seguro, quando ele estava ali cercado de perigo e opressão. Olha só. Isso mostra que também lá no passado, esses grandes homens de Deus também tiveram medo. Mas eles não desistiram, não deixaram de confiar no Deus vivo. Assim eu e você. Quantas coisas ruins nós temos deparado, que nós temos olhado assim, e muitas vezes achamos que é o fim. Mas nós não devemos esquecer que nós temos um Deus que tudo está no seu controle, que Ele tudo vê. Assim como Ele escolheu Davi, Ele escolheu eu e você. Mesmo muitas vezes sentindo medo, mas mesmo assim Ele escolheu você. E aqui a situação de Davi aqui está em perigo extremo, encurralado pelos filisteus e fingindo estar louco para sobreviver. Olha só em que situação que o salmista chegou. Mas mesmo assim, Deus estava com ele. Deus não errou de ter escolhido Davi. Assim é na minha e na sua vida. O Senhor Jesus não errou de ter escolhido você. Talvez você se acha fraco, pequeno. Muitas vezes você vai deparar com medo, mas não se preocupe. E os sentimentos, aqui ele sente oprimido e ameaçado com medo, reconhecendo a sua fragilidade humana. É assim que muitas vezes eu e você vai sentir. Não é porque nós servimos um Deus vivo que nós não vamos passar por mesmos problemas, assim como Davi passou, pelas mesmas situações que ele enfrentou e ali sentiu. Porque o nosso Senhor sabe que nós somos falhos, que nós somos frágeis, que nós dependemos totalmente do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós vamos aprender aqui nessa passagem maravilhosa
atitude. E diante do medo, o que ele fez? Ele escolhe confiar em Deus, declarando que se em Deus me louvo, a tua palavra, em Deus confio. Não temerei o que me possa fazer a carne. Está aqui na palavra. Então, em vez de temer, ele lança seus medos ali e sua angústia sobre Deus. E é assim que eu e você tem que fazer. Muitas vezes nós vamos ter que encarar, enfrentar o medo, mas nós devemos ter a certeza no coração que o nosso Deus está com cada um de nós, que Ele está na frente de cada situação, mesmo nós passando por medo, por angústia, tudo está no controle do nosso Deus. Nada sai fora do seu alcance. E aí ele se sente seguro, como se estivesse cercado por uma muralha de fogo. Olha só, porque sua fé estava em Deus. E essa mesma fé que tem que estar na minha e na sua vida. Não deixa desfalecer a sua fé. Continua confiando, acreditando. Porque nós vamos muitas vezes deparar com o mal. E muitas vezes nós vamos ter que enfrentar, encarar o medo que vai vir sobre as nossas vidas. Isso faz parte de nós, seres humanos aqui na terra. Não é porque às vezes as pessoas falam: mas você não serve Deus? Deus não está contigo? Como se a gente fosse como o nosso Deus. Mas nós não somos. Nós somos frágeis. Por isso que nós dependemos totalmente de Deus. Porque sem Ele nós não somos nada. Porque a nossa força vem do nosso Senhor Jesus. A nossa capacidade. Amém? A nossa coragem. E aqui também, através desse salmo, ele expressa uma fé antecipada. Olha só. Louvando, agradecendo a Deus por sua proteção. Mesmo que ainda não tinha acontecido. Mas ele tinha tanta fé que ele já estava crendo que já tinha acontecido algo maravilhoso. O Senhor Jesus fez na vida dele. E essa certeza que eu e você tem que ter. Mesmo que nós não esteja vendo, mas que nós comece a agradecer. Que nós venhamos louvar ao Senhor Jesus pelas bênçãos, pelos livramentos que Ele tem nos dado. E aqui ele agradecendo a Deus por sua proteção, mesmo antes de ser completamente resgatado. Ele não deixou de confiar na soberania de Deus. E essa mesma fé, essa confiança que eu e você tem que depositar em Deus. Porque os dias são maus. Muitas vezes o medo vai vir. E o Salmo nos lembra que mesmo que os problemas da vida sejam grandes, a confiança em Deus nos torna forte e nos ajuda a não ter medo. Essa que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. A ter confiança em Deus, não desistir. Dá para imaginar ali o salmista com medo, mas ao mesmo tempo a fé dele era tão grande em Deus que ele depositou sua confiança totalmente ali. Ele se derramou aos pés do Senhor Jesus. E ali ele, com os olhos da fé, já estava vendo a proteção de Deus na vida dele. E ele não desistiu. Ele não deixou nada paralisar a sua fé. E assim tem que ser nas nossas vidas. Porque a palavra é bem clara: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Se Ele venceu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não devemos querer recuar, mas sim prosseguir, olhar para o alto e ver que nós temos um Deus vivo, que está com cada um de nós todos os dias. Não desista, não desanima. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Jamais Ele vai desistir de mim e de você. Pode um homem desistir de você, todos desistir de você, mas o nosso Deus não. Ele continua sempre ao seu lado. Amém? Glória a Deus.
Aí talvez você fala assim: ah, mas eu sou uma pessoa tão fraca, tão medrosa. Muitas vezes me falta coragem. Eu sou tão falho. Mas mesmo assim, o Senhor te escolheu. Continua acreditando, continua confiando. E eu vou deixar esse hino aqui para você, como se fosse uma oração. Que você preste bem atenção e traga para a sua vida. Amém? É o louvor da Sara Faria. Me escolheu. Olha o que o Senhor disse para você nessa manhã. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria. Olha só o que o Senhor disse para você. Mas mesmo assim te escolheu. Mas mesmo assim te escolheu. Porque a glória é dele e tudo é para ele, e somente ele não falhará. Mas mesmo assim te escolheu. Mas mesmo assim te escolheu. Porque a glória é dele e tudo é para ele, e somente ele não falhará. Amém? Então confia. Somente o nosso Deus não falhará. Mas ele sabia que um dia eu e você falharia, que a coragem nos faltaria, e o medo nos atingiria. Mas mesmo assim ele te escolheu para fazer a diferença aqui nessa terra. Amém? Então não desista, apenas confia e tenha fé no seu coração. Amém? E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã, e eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.